A paz do Senhor, amém? Tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra no livro de Romanos, capítulo 1, que diz assim: tem como título A Boa Notícia para Todos. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo, essa boa notícia foi prometida por Deus por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e a serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso eu escrevo a vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem Deus tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que eu digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los, pois eu quero muito vê-los a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultado entre vocês também, como tem acontecido em outros não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto os civilizados como os não civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita e por meio da fé do começo ao fim. Como dizem as Escrituras, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas por meio das suas más ações. Não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem é Deus, eles sabem quem Deus é,
mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que parecem com seres humanos ou com pássaros ou com animais de quatro patas ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos ao desejo do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Deus, o Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza, e também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros homens. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus próprios pensamentos, de modos que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal um dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam mentiras, maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e nem têm pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las e, pior ainda, aprovam o que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor por esta palavra. Meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é eficaz, a palavra do Senhor se renova todas as manhãs. Aqui nós podemos ver, através dessa palavra, que aconteceu há muito tempo atrás, que tudo que a palavra do Senhor está falando aqui é o que nós vivemos nesses dias de hoje. E eu quis trazer essa leitura completa para que você venha refletir o que é que você está fazendo, como que você está servindo ao Deus, ao seu Deus poderoso, porque aqui nós vimos que a palavra diz que pessoas deixam de servir ao Deus para poder servir as coisas que Deus faz. Esquecem do Criador e querem servir as coisas que o próprio Criador fez. E o que nós devemos fazer é servir ao nosso Deus, servir ao nosso Criador. Aqui, como Paulo disse, ele se alegra em poder levar essa notícia, em poder levar essas boas novas aos demais, e que assim também seja a alegria. E o Senhor também fala na palavra que não vai ter as pessoas como inocentes. Todos são conhecedores da verdade e eles, por conta do que eles estão fazendo, porque não querem abrir o entendimento para a verdade, eles mesmos, eles são castigados no próprio eu deles por conta do caminho errado que eles estão tomando. E a verdade, meu irmão, minha irmã, só tem uma, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos conduz ao Pai. Ele é o único caminho que nos leva até o Pai. E se você quer um dia morar junto ao teu Pai poderoso, ter a sua coroa da vida eterna, ter o seu galardão, a sua recompensa,
você precisa confessar Ele como teu único, verdadeiro e suficiente Salvador, aceitar Ele, confessar Ele perante os homens, para que Jesus também venha te confessar perante o Pai que está no céu, e que nós possamos refletir nessa palavra, que nós não sejamos como essas outras pessoas, mas que nós sejamos como Paulo. Em primeiro lugar, nós damos sempre graças a Deus, graça ao nosso Deus poderoso, graça por ele ter tido a capacidade, o amor de pegar o seu Filho Jesus Cristo e mandar ele vir à terra, e ele sofrer, e ele padecer, e ele morrer por amor a mim e a você, por amor a nossas vidas, por amor a nossas almas. Aqui na palavra diz que primeiro a libertação veio para os judeus, e depois Deus também deixou para os não-judeus e deixou para nós, e ele deixou também para aqueles que têm entendimento e para aqueles que não têm entendimento, para aqueles que são mais favorecidos, mais instruídos, e aqueles também que são menos instruídos, para os que são civilizados e também para os que não são civilizados. O que isso significa, Luzimar? Que a palavra de Deus é para todos nós que cremos no nosso Deus, todos nós que queremos servir ao nosso Deus. Essa palavra é para nós, é para mim, para você, e que essa palavra venha fazer efeito na sua vida, e que você possa encaminhar esse vídeo para muitas outras pessoas, para que elas possam conhecer o Deus verdadeiro, e para que elas possam saber que muitas coisas que estão aqui, estão contidas aqui, estão escritas aqui, é pecado contra o nosso Deus. Muitas pessoas estão pecando contra o nosso Deus e achando que nada vai acontecer. E aqui o Senhor diz que eles mesmos recebem o castigo que merecem por causa dos seus erros. Aqueles que cometem erro, aqueles que cometem falha, eles mesmos recebem o castigo por aquilo que eles estão fazendo, por não quererem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus. Eles não querem saber de Deus, eles se entregam aos maus pensamentos, eles se entregam às más atitudes, tudo que é ruim eles querem fazer. Mas conhecer o nosso Deus poderoso, que é justiça, que é amor, que é perdão, que é misericórdia, eles não querem. Mas eu e você queremos sim. Assim como Paulo foi enviado a Roma para levar as boas notícias do nosso Deus, assim também o Senhor envia eu e você, para que nós possamos ir em todo lugar e anunciar boas notícias do Senhor a todas as criaturas, porque o Senhor deixou para nós essa missão. O Senhor decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, e a missão é para mim e para você. Quanto mais nós servimos a Deus, quanto mais nós trabalhamos para Deus, mais o nome do Senhor é glorificado, e mais vidas são libertas, mais prisões são abertas, mais grilhões são quebrados. Tudo que você possa imaginar de ruim, o Senhor dissipa quando a palavra dele chega, que é viva, que é verdadeira e que é eficaz. Ela quebra todos os grilhões e liberta aqueles que estão presos. Por isso, pregue o evangelho, leve essas boas notícias, seja um mensageiro como Paulo foi. Leve as boas notícias à tua família, aos teus vizinhos, à tua parentela, ao teu trabalho, onde você puder, porque você vai em muitos lugares. Leve a boa notícia do Senhor, porque tem almas necessitadas, tem almas padecendo e perecendo por falta de conhecer a verdade. Mas o Senhor te chama como missionário, o Senhor te deu uma missão. Leve essa palavra, basta você abrir a sua boca e o Senhor vai encher das palavras que você precisa falar, e é a palavra que convence, é a palavra que liberta. E que o nosso Deus continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.